Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, obrigado mais uma vez pela vossa audiência nessa página do Facebook em que eu trago alguma coisa sobre alguma curiosidade sobre alguma coisa do mundo do esporte. E dessa vez eu quero trazer alguma curiosidade sobre a Copa do Mundo, a Croácia com o futebol do Brasil. Todos sabem que a Croácia está na final da Copa do Mundo FIFA 2018, a 21ª Copa do Mundo, o Campeonato Mundial de Seleções de Futebol Masculinas. E a França joga contra a Croácia neste domingo, dia 15 de julho. Se você estiver vendo esse vídeo depois do domingo, depois que já foi o jogo, eu não sei dizer qual foi o resultado. França, esse vídeo está sendo gravado muito antes do jogo da final. Eu só quero trazer a curiosidade. E a curiosidade envolve a Croácia com o Brasil. Vamos lá. A Croácia é um país resultado da desintegração, do desmembramento da antiga Iugoslávia no início dos anos 90, com a Guerra dos Balcãs, em que a antiga Iugoslávia era compreendida por Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Macedônia e Montenegro. Estava me esquecendo do Montenegro, mas lembrei Montenegro. Bom, e até 91 havia uma seleção iugoslava de futebol, multiétnica, multirreligiosa e com várias nacionalidades dentro dela. Sérvios, croatas, bósnios, macedônios, eslovenos, montenegrinos. E em 1950, a seleção da Iugoslávia foi jogar o Mundial de Futebol no Brasil. Era uma seleção muito forte, inclusive jogou contra o Brasil e perdeu por 2-0. Essa seleção da Iugoslávia era formada por atletas, sobretudo da capital, Belgrado, ou seja, dos clubes Estrela Vermelha, que foi campeão da Liga dos Campeões da Europa, da Copa dos Campeões da Europa em 91, do Estrela Vermelha de Belgrado e do Partizan de Belgrado, e outros clubes, nomeadamente Dinamo Zagreb e Hajduk Split. Estrela Vermelha e Partizan são clubes sérvios. As duas grandes nações da antiga Iugoslávia eram os sérvios e os croatas, a Sérvia e a Croácia. Partizan e Estrela Vermelha, clubes sérvios. Dinamo de Zagreb é o clube de futebol mais importante da capital da Croácia, Zagreb. E o Hajduk Split é um clube importante da Croácia. E 5 atletas do Hajduk integraram aquela delegação iugoslava que veio ao Brasil em 50 jogar aquela Copa do Mundo. Nomeadamente, eu fiz uma cola porque os nomes são bem complicados. Eles eram Vladimir Beara, Bozo Brocheta, Ervin Katinic, Ivo Radovnikovic, consegui falar, e Bernard Vukas. Esses 5 jogavam no Hajduk Split. Split é uma cidade da costa da Croácia, na costa do Mar Adriático, ou seja, de frente para a Itália, e é uma cidade importante. O Hajduk é um clube importante da Croácia, da antiga Iugoslávia e hoje da Croácia. O Hajduk tem 107 anos, foi fundado em 1911, tem alguns títulos locais. É um clube importante. E 5 jogadores fizeram parte daquela seleção iugoslava que jogou a Copa do Mundo no Brasil. E quando eles retornaram à Iugoslávia, antes disso, durante o Mundial, eles ficaram encantados com a maneira do brasileiro torcer. Essa expressão torcer só existe para o português do Brasil, e vem do futebol de antigamente, quando era restrito às elites. Das senhorinhas nas arquibancadas torciam as luvas, ansiosas a verem os jogos de futebol. Então essa expressão ficar na torcida, torcer, é uma expressão que só existe no português do Brasil. E eles ficaram conhecendo a maneira do brasileiro assistir o futebol como sendo uma maneira de torcer, ou seja, quem está na arquibancada está na torcida. Eles gostaram dessa maneira do brasileiro torcer e essa maneira do brasileiro torcer foi divulgada, foi difundida pelos atletas, pelos membros da delegação iugoslava que estiveram no Brasil em 1950. Nomeadamente, esses 5 atletas que eu citei anteriormente, que fazem parte, jogavam no Hajduk Split naquela época, alguns membros da delegação iugoslava e alguns torcedores que vieram para o Brasil acompanhar aquela Copa do Mundo. E não é que isso virou uma torcida de fato lá em Split? O grupo de torcedores organizados, o grupo Ultra do Hajduk Split, é conhecido como torcida e foi fundado em 1950. Torcida não é uma palavra que existe na língua local croata ou existia na antiga Iugoslávia. Torcida acabou sendo o nome
do grupo organizado de torcedores, de adeptos, de aficionados do Hajduk Split. É um dos grupos ultra, conhecido como um grupo ultra, né, de torcedores de futebol da Europa, um dos mais conhecidos por aquele continente. E é uma história curiosa que é um tanto quanto um vínculo do futebol do Brasil com o futebol croata. Talvez às vezes parece que não tem tanto a ver, mas olha só o que acontece de uma seleção que veio para o Brasil lá em 1950 e eles conheceram uma cultura sul-americana de torcida, de cultura de torcedores, sobretudo brasileira, e levaram lá para a Croácia e ficaram encantados com essa maneira de torcer que é sul-americana e que deu até um nome a um grupo de torcedores organizados locais que passou a se chamar Torcida, e eles fazem espetáculos de pirotecnia, de bandeiras e recebimento das equipes, e que é cultivado até hoje. Existe até hoje a torcida lá em Split e eles fazem um espetáculo à parte dentro dos jogos do Hajduk. Curiosidades à parte, tá aí uma historinha que vincula o futebol do Brasil com o futebol da Croácia. Eu não sei quem vai ser o campeão. Se vocês já souberem, se já aconteceu o jogo, vocês já sabem. E se a Croácia foi campeã, tem um pouquinho de Brasil aí, mas só um pouquinho. Bom jogo a todos. Se vocês já viram o jogo, espero que estejam contentes com o resultado. Um grande abraço e boa semana.